Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Aqui está nosso amigo pastor Flávio Borges. Pastor, bom dia com alegria, viu? Bom dia, meu amigo, pastor Ideraldo. Alegria grande, né? Estarmos juntos mais uma vez aqui, né? Eu queria, nesse momento, contar uma história para vocês. Um homem, ele para ir para a casa dele, quando ele vinha da casa da namorada dele, aí ele tinha que fazer uma volta no cemitério. Mas aí ele, um dia, percebeu que havia um buraco, um buraco no muro do cemitério, na frente e atrás. Ele disse: rapaz, se eu passar por dentro do cemitério, por esse buraco, vou cortar caminho. Ele é uma pessoa que não tinha medo, então resolveu cruzar o cemitério assim. E, e só que quando ele, no meio do caminho, tinha um buraco dentro do cemitério, e ele caiu no cemitério, no buraco. E o buraco era muito profundo, ele tentou sair, pulou, tentou escalar, não dava certo. Ele disse: sabe de uma coisa, eu vou descansar aqui, vou dormir aqui, né, aqui nesse buraco mesmo. Amanhã de manhã o coveiro vai aparecer, alguém vai aparecer, botar uma escada, alguma coisa para me tirar daqui. Aí sossegou, encostou no canto ali. Quando estava perto de dormir, aí caiu uma outra pessoa no mesmo lugar. E a pessoa, essa é uma pessoa que tinha medo. Eu não sei exatamente o que ele estava fazendo no cemitério, mas estava com medo. E quando caiu, essa pessoa ficou meio desesperada, começou a tentar subir de qualquer jeito, correr de um lado para o outro, gritar: socorro, me tirem daqui, me tirem daqui. E quando aquela pessoa agora cansou, parou um pouquinho para respirar, aí ele ouviu uma voz do lado dele dizendo assim: não adianta, que você não vai conseguir sair daqui. O que é que você imagina que aconteceu nessa hora, né? Acho que ele deu um pulo, né? De um pulo só ele conseguiu sair. O que aconteceu nessa história? Uma descarga tremenda, né, de adrenalina na sua corrente sanguínea, que faz com que ele que ele se tornou naquele momento um super-herói, né? Por conta do medo, né? O medo. O medo é algo, é uma sensação que coloca o nosso corpo em alerta. O medo é um mecanismo de segurança. Existe em nós como uma forma de nos proteger. A capacidade que temos de sentir medo garante, em muitos casos, a nossa sobrevivência. É por isso que as crianças que ainda não entenderam bem isso, né? Crianças pequenas, sobem telhado, andam na beira de piscina. Quem não tem medo, não foi desenvolvido, não entendeu exatamente a situação do perigo. Quando nós sentimos medo, o nosso corpo passa por uma liberação de vários hormônios, né? Mas principalmente a adrenalina. A adrenalina é responsável pelas as nossas principais reações, né? Então, essa descarga, como eu disse, de adrenalina resulta em aceleração dos batimentos cardíacos, produz ansiedade e outras reações fisiológicas, assim como ressecamento dos lábios, empalidecimento da pele, contração ou contrações musculares, suor frio, são as sensações do medo. O medo, por si só, ele é benéfico, ele nos protege, né? Como eu disse, dispositivo de segurança. Agora, quando a pessoa é exposta a um medo assim, muito prolongado, aí esse tipo de sensação, de sentimento, pode se tornar patológico, né? É o que os psicólogos chamam de fobia, né? Pode se tornar uma fobia. A Bíblia fala sobre o medo.
Eu não quero aqui mostrar a teologia do medo, né? No caso, os textos bíblicos falam sobre medo. Eu queria ver uma experiência na vida de uma família que trata desse assunto do medo. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis 15. Nós vamos ler aqui a partir do verso 1 até o 5. Não é o começo da história da família, mas é o começo do nosso tema, né? Verso 15, capítulo 15, verso 1 em diante diz: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão. Olha aí, Deus tratando já do medo, como é que não tenha medo, né? Deus já come... O texto já começa Deus dizendo: Abraão, não tenha medo. Alguém já disse que essa expressão não temas, não tenha medo, ou o equivalente a isto, ela ocorre na Bíblia 365 vezes. Eu confesso que eu pesquisei bem esse assunto, eu tentei até fazer uma conta aqui, mas a conclusão que eu cheguei é que, na verdade, isso aí não é, isso é um mito, né? Não existe, né? Não existe essa questão de 365 vezes na Bíblia. Porém, a Bíblia repete essa expressão, ou equivalente a isso, diversas vezes, centenas de vezes, né? E aqui Deus diz: Abraão, não temas, né? Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Observe que o medo de Abraão é que o plano de Deus não se cumprisse na sua vida. Porque a sua esposa, amada, Sara, era estéril. E ele já estava envelhecendo, né? Já estava se tornando um homem velho. Então aí estava o medo dele, mas como é que isso vai se cumprir, Senhor? E o medo fez com que Abraão se começasse a questionar Deus e seu plano. Como é que vai acontecer? Se o meu herdeiro eu não tenho filhos, meu herdeiro é o Damasceno, o homem lá de Damasco, né? Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo, de pronto, né, o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora, conhecemos esse texto bem, né? E disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Que promessa! Você não tem filhos, mas olha para o céu ali, seus filhos vão ser assim. A sua descendência, a sua posteridade vai ser assim. Então não precisa ter medo. Eu estou contigo. Meu plano para a tua vida vai se cumprir, Abraão. Mas acontece que Sara também tinha medo. A partir do capítulo 16, verso 1, diz assim: Ora, Sarai, a palavra Sarai significa minha princesa, né? E, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sara, ou de Sarai, né? Abraão concordou, né? Qual era o medo de Sarai? O medo de Sarai é que Abraão não tivesse filhos e passasse a culpar a ela. Afinal de contas, eu sou uma mulher estéril, né? Deus me impediu de dar à luz, como ela vai dizer em algum momento aqui.
Então, Abraão vai me culpar por isso. E o medo leva a questionar Deus. E o medo, como vimos aqui, na experiência já de Sarai, o medo faz com que as pessoas se precipitem nas suas decisões e tentem tomar a solução dos seus problemas em suas próprias mãos, não confiar nele. Deus disse para Abraão: Abraão, não tenha medo, eu sou teu escudo, eu estou aqui, eu vou cumprir minha promessa, confie em mim. Mas Sara disse: vamos resolver isso aqui, eu tenho um jeito, eu tenho uma solução, eu pensei direitinho, eu orei ao Senhor. Talvez até tenha dito aí, né? Como às vezes a gente diz, às vezes nós dizemos, oramos ao Senhor e tomamos as decisões de acordo com a nossa própria vontade, com nossos próprios recursos. Mas isso aí gerou problemas, no versículo 4, ainda no versículo 3, né? Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Verso 4, ele a possuiu, Agar, e ela concebeu. Vendo ela, Agar, que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, numa linguagem bem jovem hoje, né? H passou a tirar onda. Afinal de contas, ontem ela era uma escrava egípcia. Hoje, uma vez concebido, uma vez grávida, ela era a mãe do filho de Abraão. Olha aí, o senhor da casa. Eu acho que ela até se sentia a esposa de Abraão. E eu imagino Agar andando pela tenda, né? Pela grande tenda de Abraão, com aquela barriga enorme, como as meninas dizem, remando, né? Vai andando remando ali. E Abraão, né? A acompanhando com os olhos fixos nela, porque havia nela algo extremamente precioso para ele. Era o seu filho que estava sendo gerado ali. E enquanto ela caminhava, ela levantava agora a cabeça erguida, desprezava sua senhora. O seu olhar dizia assim: você não pôde dar filhos a Abraão. Tem alguém que pode. Tem alguém aqui que é melhor do que você. Isso gerou grandes problemas na família. Se a gente continuar lendo aqui, a gente vai perceber que tem um dia que Sara ou Sarai não suporta a pressão, vai dar uma surra nela, bota para correr, tem que correr para o mato grávida com barrigão. Dá uma surra. Corroída, corroída pelo ciúme e pelo medo. O medo de que as atenções, as afeições, o amor de Abraão migrasse, né, dela, da sua esposa querida e amada, como ela sabia, agora para aquela mulher jovem, está lhe dando luz a filho, está dando a Abraão filhos. Então, o problema da família começa exatamente por conta do medo. E as coisas passam a mudar. No versículo 16, versículo 15, ainda no capítulo 16, Agar deu à luz um filho, a Abraão, e Abraão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos. Já estava um pouco, já idoso, né, irmãos? Pouco idoso, né? 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. 86 anos. É, mas Deus não estava satisfeito com aquela situação, porque não era esse exatamente o seu plano. Esse foi o plano de Sarai, com a anuência de Abraão. Abraão concordou. Mas esse não era o plano de Deus. Aí no capítulo 17, no versículo 15 e 16, disse também Deus a Abraão, que já era Abraão:
A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Sara será nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Ele riu e disse consigo: a um homem de 100 anos. Quando Ismael nasceu, ele estava um pouco jovem, né? Ele tinha 86 anos. Agora já se passaram 14 anos. 86, né? 14 anos se passaram. Aí ele diz a um homem de 100 anos: há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Abraão estava com medo de que estivesse ouvindo coisas, de que de fato Deus não estivesse falando com ele. Abraão estava com tanto medo que tinha medo de se frustrar. E ele questiona, seria verdade isso? Ele chega a sorrir, ele chega a rir, e diz: não pode ter 100 anos de idade. Quando a gente lê a história de Abraão pelos olhos do diácono Estevão, lá no livro de Atos, ele está contando a história do povo de Deus, e ele fala do nascimento de Isaac. Ele diz que Abraão teve Isaac quando já estava amortecido. Essa é a expressão utilizada. Estava amortecido. Afinal de contas, já tinha 100 anos de idade. Por isso ele ri. E Sara também riu, né? Deixa eu ver, nós estamos no verso 17, né? Vamos continuar lendo aqui, vamos continuar viajando aqui pelas páginas da Bíblia. Em Gênesis capítulo 21 agora, vem o cumprimento da promessa. 21, verso 1 em diante, diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. O Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, no tempo de Deus, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Histólogos dizem que significa sorriso. Parece uma ironia, né? Você riu de mim, você riu da minha promessa, riu talvez do meu poder. O nome de Isaque, o nome de seu filho será Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era de 8 dias, quando Deus, segundo Deus lhe havia ordenado. Ele foi circuncidado. Mas ele ainda não havia sido desmamado, 8 dias, né? Às vezes as crianças naquele tempo eram desmamadas com 2 anos, 3 anos. O meu filho mais velho, o Henrique, ele foi desmamado com 2 anos, exatamente no dia do aniversário. E foi um drama, né? Para desmamar, 2 anos de idade. O segundo filho, o Flávio Elias, ele foi desmamado com 1 ano. 1 ano eu não queria mais. O Henrique eu tive que forçar um pouquinho a barra, né? O Flavinho ele já estava, não quis mais. A Flávia Raquel, a nossa caçula, hoje por completar 18 anos, ela foi desmamada por 6 meses, não quis mais. Não quis mais. Mas nos dias de Israel, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Eu não vejo isso com muito espanto, porque quando eu era criança, tinha um menino na rua que eu morava, brincava bola comigo, chamava Miguel, jogava bola perto da casa dele, a gente estava ali jogando bola, daqui a pouco a bola ia para um lugar, saía, ele ia, encostava na mãe, levantava a blusa e dava uma mamadinha.
Eu achava estranho aquilo, né? Eu mamei pouco também. Nos dias de Israel, menino de 10 anos, 8 anos, estava muito desmamado ainda, né? Não tinha desmamado. Eu não sei quantos anos Isaac tinha quando foi desmamado, mas no versículo 8, né? Versículo 8, vamos ler aqui. Deixa eu ver, não pulei nenhum versículo. Aqui Abraão tinha 100 anos, né? Quando nasceu o versículo 5, confirma que ele tinha 100 anos quando nasceu Isaac. Aí no versículo 8, Isaac cresceu. Aí chegou o dia de desmamar, foi desmamado, né? Nesse dia, quando o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, uma festa, né? Ali não é, eles não, talvez não tivessem a cultura de festa de 15 anos, de 18 anos, mas havia uma cultura de uma festa de mamar a criança, mudar de fase, deixar de mamar. Um grande banquete, casa cheia de gente, música, boa comida, bebida saudável, tudo de bom. Abraão era um homem próspero. Então a casa ele estava com vestido com a roupinha bonita, né, comprada para aquela ocasião. Aí o versículo 9 começa a revelar que tinha situações, né? Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela deu à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Observe, irmãos, que ela tinha medo de aquele menino que nasceu antes, né? E quando nasceu já tinha 14 anos, quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 14 anos. Ele tinha passado 14 anos naquela família. 14 anos sendo alvo de carinho e afeto. Quando chegava um convidado em casa, que era recebido, tinha que fazer um carinho. Ismael, o filho de Abraão, colocava talvez no colo, trazia um presentinho para ele, paparicado o tempo todo. Afinal de contas, era o filho de Abraão. Sara tinha medo de que ele maltratasse o filho, então ela ficava de olho, os olhos vidrados nele o tempo, a festa acontecendo, Isaac brincando, correndo de um lado para o outro, todo feliz recebendo os presentes. Sara de olho. Um medo, um medo natural. Dispositivo de segurança. Vai que esse menino malino, 14 anos, menino grande, gosta de zombar. Só que Isaac cresceu, eu não sei quantos anos ele tinha quando foi desmamado. Eu não sei se ele foi desmamado com 2 anos, com 3 anos. Mas havia chances, quando ele foi desmamado, de ele já entender as coisas. Tanto é que Sara percebeu que Ismael caçoava dele, zombava dele. O que é que ele fazia? Eu fico imaginando Isaac correndo pela casa e ele botava o pé para ele cair. Vai ficar chorando, é filhinho de papai. Zombava. Dava um beliscão, dava um cascudo, caçoava dele, zombava dele, irritava ele. E ele vinha chorando, Abraão, meu pai, ele me derrubou, ele me beliscou, ele me bateu, ele me xingou, ele zombou de mim, ele me deu língua. E Abraão olhava para Ismael, que certamente já era alguém com pelo menos uns 16, 17 anos, e já era um adolescente jovem, já estava chegando ali, ó, 17 anos, 16 anos, talvez 20 anos, não sei. Ismael tinha medo de perder totalmente o amor de Abraão. Por isso ele tinha raiva de Isaac e fazia as coisas escondidas, talvez até com a anuência da sua mãe, talvez com a anuência de Agar. Eles tinham medo de perder a sua posição, que já tinha perdido, sabiam que tinha perdido. Eles zombaram. E ele fazia isso escondido. Ninguém via, ninguém, exceto Sara. Sara estava de olho. E quando Sara percebeu que Ismael caçoava de
de seu filho Isaque, no versículo 10, ela disse a Abraão, olha só, irmãos, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será, não será herdeiro com Isaque, meu filho. Irmãos, o que ela fez aqui, ela estava quebrando o protocolo. Não era comum isso acontecer nas famílias patriarcais, né? Como a de Abraão. Uma mulher não tinha o direito de emparedar o seu marido, como ela fez. Imagina ela chamar Abraão num canto assim, em um local ali da tenda, talvez em algum compartimento da tenda, que eu não sei como é que era lá. Abraão, faz favor aqui. Vem aqui, meu marido, meu senhor, vem aqui. Abraão, é o seguinte, eu não sei o que você vai fazer. Agora, dê o seu jeito. Mas o filho dessa escrava não fica mais em minha casa. Eu não sei o que você vai fazer. Mande embora. Não quero mais aqui. Eu fico imaginando Abraão agora começar a gaguejar. Mas sabe o que é isso, Sara? Meu filho, Sara. O nosso filho não é filho dela, não é meu filho. Filho dela, meu filho é Isaac. Se ele estava caçoando de Isaac, ele podia até matá-lo também. E Sara tinha medo. E eu não duvido que isso pudesse acontecer. Tanto é que Abraão ficou preocupado. Verso 11 diz: isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. É o seu filho, filho amado. Ismael era um filho amado. E ele ficou pensando, ele tinha medo: como é que eu vou fazer isso com meu filho? Vou colocar meu filho, botar meu filho na rua, jogar na rua, meu filho? Embora isso parecesse penoso aos olhos de Abraão, verso 12, disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço, por causa da tua serva. Atende Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas não tenha medo, Abraão, mas também do filho, verso 13, da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente, teu descendente. Não tenha medo, não, Abraão. Eu estou contigo, Abraão. Eu continuo com você. A minha promessa vai se cumprir. Mas o filho da escrava, Ismael, não vai morrer. Eu vou cuidar dele. Vai se tornar também uma grande nação. Verso 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Eu penso com o coração cheio de medo ainda. Primeiro grande sacrifício de Abraão. Ele não foi com Isaac, não, já foi com Ismael. De madrugada de novo, né? Acorda de madrugada, toma pão, né, algum alimento ali, água, um odre de água, pô-los às costas da mãe Agar, deu-lhe também o menino, o rapaz, deu-lhe o rapaz, o menino, e a despediu, ou os despediu. Ela, Agar, saiu errante pelo deserto de Berseba. Irmãos, aí eu imagino essa saída, essa maneira, né, que Agar e Ismael deixam o lar de Abraão. Eu acho que até Sara deve ter derramado uma lágrima. E ela também tinha se afeiçoado àquilo. Como é que estava o coração de Abraão, dilacerado? A dor da separação dessa maneira. Mandar seu filho errante pelo deserto. Havia sim a promessa de Deus, mas o medo ainda permanecia no seu coração. Esse dispositivo de segurança, né? E Agar sai revoltada. Acho que nem apertou a mão de ninguém. Ela deu as costas e saiu. E não ia dar moral para eles, não. Não ia sair chorando, choramingando de cabeça baixa, não. Levantou a cabeça, olhou nos olhos de Sara, deu a minha volta: embora, meu filho, vamos sair desse lugar. Ninguém presta aqui, não. Aqui é uma família de hipócrita.
E pelo caminho ela sai resmungando, né? Grande família de crente essa daí, né? Diz que é crente, que teme a Deus. O Deus verdadeiro, como eles dizem, né? O Deus que fez o céu, a terra e tudo. Olha como eles tratam o próprio filho. Olha o que eles fizeram com o próprio filho. E ela vai na sua lamentação, vai caminhando pelo deserto. O tempo vai passando. Eu não sei se os dias vão passando, mas a verdade é que, no verso 15, tendo-se acabado a água do odre, ela colocou o menino debaixo de um dos arbustos. Acabou a água e a comida talvez já tivesse acabado já há algum tempo. E a necessidade de água é pior do que de alimento. Eu fico imaginando agora aquele rapaz gemendo de dor, de fome e principalmente de sede. Ela também passava fome e sede, mas o amor de uma mãe, que é algo estranho, né, de se explicar, a alimentava. A preocupação dela era com seu filho. O seu medo estava direcionado agora a seu filho. E ela coloca o menino embaixo do arbusto, dos arbustos, né? Na sombra, no verso 16, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro, aproximadamente uns 200 metros, porque dizia, assim não verei morrer o menino. Da distância que estava, talvez não ouvisse a voz, o choro de dor do seu filho. Assim não verei morrer o menino. E sentando em frente dele, ela podia ver, mas não ouvia, levantou a voz e chorou. Agora chega num momento assim, irmãos, crucial, né? Qual era o medo de Agar? O medo de Agar não era simplesmente o medo de seu filho morrer, iria morrer. Ela não conseguia era ver seu filho morrendo. E naquele drama, naquele desespero, naquela angústia, ela resolve levantar a voz e falar com Deus. Eu não sei exatamente quais foram as suas palavras, mas talvez ela dissesse, Deus de Abraão, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é real mesmo, como me contaram naquela casa, eu vivi tantos anos, se manifeste, salve meu filho, resolva esse nosso problema, me ajude. Eu era nova, bonita, valia alguma coisa. Hoje eu não vale mais nada para eles. Mas se o Senhor existe, e se o Senhor é esse Deus de amor, me ajude, me salve, resolva o meu problema. Não deixe morrer meu filho. Ela levanta a voz e chora no seu clamor. A resposta de Deus, eu acho bem interessante, porque quem responde é o anjo do Senhor, né? E a gente já percebeu que o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, quando ele aparece, não como um anjo do Senhor, mas como aparece com um artigo definido, o anjo do Senhor é o próprio Cristo, que ainda não via encarnado, né? E ele já tinha falado, falou mais tarde, ele fala a Abraão, o anjo do Senhor aparece e diz, Abraão, não faça isso porque eu sei que tu me temes. O anjo do Senhor fala como Deus. É que o anjo do Senhor se pronuncia de Deus. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Qual é o seu problema, Agar? Aí diz as palavras poderosas, não tenha medo, Agar. Não temas, Agar, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Eu quero ler de novo, verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não tenha medo, não temas, porque Deus ouviu
a voz do menino. Deus não ouviu sua voz, Deus ouviu a voz do menino. Irmãos, isso me ensina uma lição assim preciosa. Nós amamos, nos preocupamos com os nossos queridos, com os nossos filhos, com os nossos familiares. E quando eles estão no leito da dor, nós nos angustiamos. E quando eles passam por situações extremamente perigosas de enfermidade, por exemplo, risco de morte, quando isso acontece, nós nos desesperamos e clamamos a Deus. E pedimos oração, e fazemos campanha de oração, rogamos a Deus. Eu acho interessante, na resposta que Deus dá à sua oração, não tenha medo não, Agar, porque Deus já ouviu a voz do menino. Deus está interessado no menino. Deus se relaciona com o menino. Deus está interessado nele. Creia que Deus está interessado nos nossos queridos, com um amor muito maior do que o nosso. Então, quando clamarmos pelos nossos queridos, confie em Deus. Ele está interessado. Muitas vezes o silêncio de Deus, alguns pensam que Deus não está se importando. O silêncio de Deus não significa que ele não esteja interessado. Deus ouviu a voz do menino. Ele estava clamando lá. Não é só ele também estava, mas já ouviu a voz do menino. E agora, Deus resolve solucionar o problema de Sara, né? Ou, desculpem, de Agar, né? Aí, no versículo 18, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus vem primeiro com a mensagem de encorajamento. A minha promessa vai se cumprir. Minha promessa feita a Abraão, de que o seu filho se tornaria uma grande nação, não vai se cumprir. Levanta-se, tenha coragem, não tenha medo não, se levanta, pega o menino, vai buscar ele lá, levanta ele. Aí ainda no versículo, né? Agora sim, desculpe, no versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E vindo a ele ao poço, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. E a conclusão é que Deus estava com o rapaz, que cresceu, se tornou homem, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, da sua família, né? Da terra do Egito. E Ismael se tornou uma grande nação. Esse mundo árabe que está aí, essas grandes nações muçulmanas, islâmicas, né? Esse mundo árabe, tudo descendente, praticamente, tudo descendente de Ismael, uma gigantesca nação, nação mundial, né? Gigantesca, Deus cumpriu a promessa. Agora, o que me chamou a atenção nesse versículo 19 é que Deus realizou um milagre. E quando lemos rapidamente esse texto, verso 19, qual foi o milagre que Deus realizou? Talvez imaginamos aquele milagre lá de Moisés, por exemplo, né? Que Deus fez sair água da rocha. E Deus fez com que nascesse ali naquele momento. Eu vou resolver o problema fácil, ó, uma fonte de água aqui. Vou fazer surgir da terra uma fonte de água e vai resolver o problema. Se o problema é sede, vou resolver agora. Mas o texto não diz que foi isso que aconteceu. Não foi esse o milagre que Deus fez. O milagre que Deus realizou na vida de Ismael e de Agar foi abrir os olhos de Agar. Como assim abrir os olhos? Abrir os olhos, porque a fonte já estava ali. Eles estavam morrendo de sede, mas a solução do problema estava ali pertinho. E ela não conseguia enxergar. Porque uma das coisas que o medo faz é paralisar.
O medo nos paralisa. O medo faz com que ah, é, decisões importantes que deveríamos tomar, não as tomemos. Decisões de abandonar certas coisas. Não fazemos, muitas vezes, por medo. Decisão de se aproximar de alguém para falar sobre o amor de Deus, falar sobre Jesus. Quem é esse Deus? Não são tomadas porque o medo nos paralisa e nos cega, ao ponto de Sara estar diante da solução e não conseguir enxergar. Para ela enxergar, Deus precisou abrir os seus olhos. Deus respondeu a sua oração, abrindo os seus olhos. Não tenha medo, não, vou resolver agora. Abre os olhos. Deus respondeu o seu clamor, a sua angústia, lhe abrindo os olhos. Qual o seu medo, meu irmão, minha irmã? Você que acordou esta manhã para participar da sala 57, ansioso, ansiosa por ouvir uma palavra de Deus, uma resposta de Deus. Você que está passando por medo, você tem medo de perder o seu emprego, tem medo de perder a sua família, você tem medo de envelhecer ao ponto de não conseguir um companheiro, uma companheira. Você tem medo de não ter filhos. Qual é o seu medo? Nesta manhã, ore ao Senhor e peça que Ele abra os olhos. Que Ele mostre a sua solução. Pode estar muito pertinho de você. E precisamos enxergar um Deus maravilhoso que atua no meio do seu povo, atua na nossa vida de maneira real. Precisamos enxergar isso. Não vivemos em um mundo de coincidências. Vivemos em um mundo onde Deus atua, um mundo da providência de Deus. E precisamos enxergar isso. Para tanto, precisamos que nossos olhos se abram. Quando eu estava em Ji-Paraná, lá em Rondônia, pode ser que alguém de Ji-Paraná está conosco aqui na sala. Lá em Rondônia, eu tinha um jovem que trabalhava comigo, ele era um obreiro bíblico. O Ivânio, eu o conheci no Pará. Quando chegamos na cidade de Itaituba, em 2003, no início de 2003, chegamos em Itaituba, na Transamazônica, cidade banhada pelo rio Tapajós, belíssima cidade muito querida, saudade de lá, dos irmãos queridos, igreja muito querida. Eu cheguei lá, conheci o Ivânio, recém-casado com a sua esposa Eliane. Ivânio, fiz um convite, eu tinha um obreiro, que hoje é pastor Moraes, do Departamental de Ministério Pessoal, lá me parece que é em Santarém, eu sei que é no Pará, né? Eu acho que é em Belém, não lembro, acho que é em Santarém, não lembro. Mas o pastor Moraes era obreiro quando ele estava saindo para ir para o colégio, né, para fazer teologia, estava indo fazer teologia na Venezuela, e disse: Moraes, vai para a Venezuela, é mais fácil de passar, por conta do vestibular, muito tempo sem estudar. Moraes foi para a Venezuela, começou o curso lá, depois voltou para o Brasil, voltou para o Brasil e se tornou pastor hoje no departamental. E quando ele saiu, eu disse: Moraes, me indique aí um obreiro. Ele disse: o Ivânio, bom rapaz, casado, excelente pregador. E de fato era, excelente pregador. Ivânio, um homem de Deus, ele teve uma juventude bem conturbada, mas conheceu Eliane, e com o relacionamento com Eliane, conheceu a Jesus, se converteu, era agora meu obreiro bíblico, e quando eu saí de Itaituba, depois de 2 anos e meio, a família de Abraão, ou a família de Ló, né, me acompanhou. Agora ele já tinha uma filhinha, a Isabela, e nos acompanhou. E fomos para
para Rondônia, e lá estava Ivânio lá conosco também. E continuamos o trabalho juntos ali. Mas Ivânio já havia feito o vestibular para ir para FADBA ou IAM, me parece que umas 3 vezes. E ele fazia vestibular e não passava. E ele chegou à conclusão de que ele não passaria, talvez perdesse por conta da entrevista, que a vida dele tinha sido muito conturbada e essas perguntas eram feitas sobre drogas e tudo mais. E ele dizia, acho que eu não vou passar, pastor. E quando estávamos lá, ele fez mais uma vez, prestou mais uma vez o vestibular. E eu disse, e como é que foi, Ivane? Ele disse, rapaz, eu acho que fui bem, mas eu acho que eu não vou passar. Estava com o coração cheio de medo, né? De não passar. Porque a idade estava chegando, né? E eu disse, Ivane, se você não passar dessa vez, a gente vai juntar uns trocos aqui, você vai para Venezuela. Ele disse, eu vou mesmo. Vou mesmo. Vou conversar com a Eliane, a gente vai para Venezuela. Pois é, pronto. Se prepare para isso. Quando é que sai o resultado? Ele, tal dia, ele não sei, não sabe exatamente. Eu ficava todo dia, mas eu estava tão ansioso, talvez até mais ansioso do que ele. Todos os dias eu ia no site do IAM, na página lá para resultado. Um dia de manhã, cedo, quando cheguei no escritório, abri para ver. E lá estava resultado do vestibular ano tal. Teologia. Aí eu fui, ansioso, coração batendo. Abri a lista, irmãos. E lá estava Ivânio Sarmento da Costa. Irmãos, quase que eu grito de alegria. Estava sozinho no escritório. Que maravilha, Ivânio passou, eu não me continha de alegria. Vou ligar para o Ivânio. Depois eu disse, não, tem que fazer uma surpresa, né? Nós gostamos de fazer aquela surpresazinha. Eu sabia que todo dia de manhã ele aparecia lá no escritório, e pastor, o que está pensando em fazer, o que é que vão fazer? Às vezes não tinha nada, ele ia só para arrumar meus livros, que eu termino deixando bagunçado lá. Deixava muito bagunçado, ele ia. Aí ele chegou no escritório. E aí, Ivânio, beleza? Não, tudo bem, pastor. Nem olhou, nem olhar para mim. Disse, Ivânio, o resultado saiu, rapaz. Que ele nem se virou, irmãos, para dizer, e aí, pastor, como é que foi? Nada. Ele continuou arrumando os livros lá, ajeitando os livros, dizendo, está certo, pastor. Ele tinha certeza. Ele tinha perdido. O medo o havia desanimado totalmente. E mas eu fui perverso, né? Eu disse, mas não tem importância não, Ivan. A Venezuela é logo ali. Realmente era logo ali que a gente estava em Rondônia, estava bem pertinho, né? Venezuela é logo ali. Rapaz. Ele disse, tranquilo, pastor, já falei, já conversei com a Eliane, ela também está animada. A gente vai só juntar as coisas para a gente ir embora, ver a data para a gente ir embora e vai dar certo e tal, empolgado. Eu disse, beleza, Ivan, vem aqui. Eu fui na tela do computador, disse, vou passar aqui a lista aqui, ver se tem alguém conhecido que passou no vestibular. Ele olhou para mim assim, aí veio, olhou, muito obediente, ele era um obreiro muito obediente, né? Ele veio e olhou para a lista, o nome dele passou na frente dele, ele não conseguiu enxergar, não viu. Disse, pastor, não tem ninguém, não conheço ninguém, não. Voltou para a atividade dele. Eu disse, Vânio, olhe de novo. Ele disse, já olhei, pastor. Eu disse, olhe de novo. Alguém que fez vestibular com você lá, talvez tenha alguém aqui dos que fizeram a prova com você, dá uma olhadinha direito, com mais calma. Com mais calma, e ele disse, já olhei, pastor. Não está. Eu disse, Vânio, olhe de novo, rapaz. E ele agora já irritado. Que brincadeira é essa, pastor? Brincadeira de mau gosto é essa? Eu já disse que eu não olhei, que não tem ninguém, que eu não conheço ninguém. Você ficou com essa insistência, pastor? Eu percebi que tinha ido longe demais com a brincadeira. Eu peguei o mouse do computador e passei em cima do nome dele, fiquei passando e disse, Vânio, olha aqui para ver se tem alguém que você conhece, rapaz. Olha por aqui. E fiquei passando. E os olhos de Ivânio se abriram.
Um momento inesquecível. Eu ainda me emociono quando eu lembro. O grito que ele deu, rapaz, eu passei. E me abraçou e nós choramos juntos de gratidão a Deus. Os olhos se abriram, estava ali a solução do problema. E ele não conseguia enxergar. O medo nos paralisa, nos cega. A solução do seu problema que te incomoda, meu irmão e minha irmã, te incomoda hoje, nesta manhã, você está com o coração angustiado. Peça ao Senhor que abra os seus olhos para enxergar a solução. Pode estar muito pertinho de você. Permita que Ele te mostre a solução. O Senhor quer resolver os seus problemas. O Senhor quer cumprir a promessa que fez a você. E Ele vai cumprir se nós confiarmos nele, se Ele arrancar de nós o medo. A Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora o medo. Gostaria você nesta manhã de ouvir a voz de Deus dizendo, não tenha medo, eu quero abrir os seus olhos. Será que você deseja? Eu quero ver as mãos de alguém. Senhor, me ajude a começar esse dia sem medo, confiando em Ti. E me permita ver a solução para os problemas, soluções que o Senhor já criou. Amém. Vamos se levantar, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque em Tua palavra, muitas vezes, encontramos aqui a expressão, não tenha medo. Muitas vezes lemos a Tua palavra com o coração angustiado e vemos ali o Senhor dizer, não tenha medo, mas continuamos assombrados, assustados, cegos, paralisados. Talvez o tempo todo com os olhos focados em nós mesmos, com os nossos problemas, nossas preocupações. Nessa manhã, queremos tirar os olhos do nosso próprio umbigo. Queremos olhar para Ti. Queremos olhar, ouvir o Senhor dizer, não tenha medo. Porque eu estou cuidando do teu filho, eu estou cuidando da tua esposa, eu estou cuidando do teu amigo, eu estou cuidando do teu pastor, eu estou cuidando das pessoas que você ama. Não tenha medo, que eu também já ouvi a voz do menino. Confie em mim. Que o Senhor abra os nossos olhos, possamos enxergar um Deus maravilhoso. Cuida, que ama, que não desiste. Um Deus poderoso, que tudo pode. E quantas vezes esse Deus, Senhor, quantas vezes o Senhor resolveu problemas que pareciam ser impossíveis. Ó Deus Santo, nesta manhã, nos ajuda a perceber esse Deus maravilhoso em nossa vida. E possamos passar todo esse dia sem medo. Ao contrário, com confiança. Amanhã é outro dia, não importa amanhã. Não importa se ontem eu tive medo. Não importa se amanhã. Hoje eu quero viver confiante, seguro em Tuas mãos. Amanhã é outro dia. É outra experiência. Nos abençoa, portanto, ó Deus. Nos cura, portanto. Nos salva. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.